estamos aqui novamente no nosso canal dialogando sobre o cálculo. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Deixe também seus comentários para que a gente possa estar melhorando os nossos vídeos, a edição, os conteúdos. Mandem sugestões de questões que nós estaremos aqui resolvendo junto com vocês. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão da regra da cadeia. Essa regra da cadeia, ela é fundamental quando você vai fazer derivadas de funções compostas. Ela é bastante importante. Quando estamos aqui no nosso caderninho, essa regra da cadeia, ela foi utilizada pela primeira vez pelo escocês James Gregory, um dos pioneiros do cálculo, e desenvolvida por linguistas, e podemos usá-la para resolver problemas com funções compostas, onde você vai ter funções de dentro e funções de fora. Para que essa regra seja possível de ser utilizada, é necessário que a função composta ela seja contínua e diferenciável nos pontos. Então, por exemplo, a função fog será diferenciável no ponto x se g for diferenciável em x e f for diferenciável em g de x. Podemos usar a seguinte regra: dy dx é igual a dy dw vezes dw dx. Essa regra pode ser escrita dessa outra forma que vocês estão vendo aqui embaixo também. Nessa regra da cadeia, para que a gente possa entender a ideia dela, a ligação, porque se chama regra da cadeia? Justamente porque é como se fosse uma corrente, onde você tem elos que ligam uma função A com uma função B, elas vão se relacionando. Vamos imaginar esse probleminha aqui para vocês compreenderem intuitivamente a aplicação da regra da cadeia. Uma impressora fabrica 1000 folhas impressas em 2 horas. As grandezas, quantidade de impressora e número de folha e tempo de impressão se relacionam entre si e podem ser expressas numa relação. Então a gente pode escrever essas grandezas numa relação, de proporcionalidade. Então, ao mesmo tempo, se eu aumentar a quantidade de impressoras, eu vou aumentar a quantidade de folhas que eu posso fabricar, imprimir no mesmo tempo. O tempo se relaciona com o número de folhas que vai ser impresso e também com a quantidade de impressora. Então é uma relação cíclica que a gente pode perceber aqui entre essas grandezas. Uma depende da outra. Então essa cadeia, por isso que recebe o nome de regra da cadeia. Eu posso chamar y a quantidade de impressoras, x o número de folhas e z o tempo de produção. A derivada de y em relação, que é a quantidade de impressoras, em relação ao tempo de produção, que é z, dy dz, pode ser expresso aqui no segundo membro da nossa equação. Então essa relação da regra da cadeia é bem intuitiva. Nós vamos resolver hoje 2 exercícios básicos para a gente mostrar a aplicação dessa regra da cadeia. Então aqui nós temos a primeira questão: resolva a derivada. Letra A, f de x igual a x menos 2 dividido por x mais 5 elevado ao cubo. Como é que eu posso fazer essa derivada utilizando a regra da cadeia?
Eu chamo essa parte aqui interna de U e a parte externa elevada ao cubo. Então eu vou ficar U ao cubo e U. São essas funções que eu vou ter que derivar. Então eu vou fazer a derivada da função externa e a derivada da função interna, como se fosse uma cadeia, né? Uma corrente. A derivada de U ao cubo é 3U ao quadrado. A outra parte, que é a parte interna, também vou derivar, que é U'. Quem é U? X menos 2 dividido por x mais 5. Eu vou aplicar a regra da derivada do quociente. Aqui em cima vai dar 7, quando eu derivar essa parte aqui em cima. E aqui fica x mais 5 ao quadrado, justamente pela regra da derivada do quociente. Organizo essa expressão e ela vai ficar 21 vezes x menos 2 ao quadrado dividido por x mais 5 à quarta potência. Eu preciso resolver esses produtos notáveis que tem? Não. Até melhor que nem resolva, porque vai facilitar na hora de encontrar a derivada num ponto, porque eu vou substituir o x por um valor real. Então eu não preciso desmembrar, abrir a conta para resolver. E a regra da cadeia justamente facilita isso. A questão algébrica, eu não preciso fazer muitas manipulações para encontrar o resultado. Facilita justamente a parte algébrica da resolução. Vamos para a próxima questão. Na letra B, novamente aqui eu posso utilizar o U como x ao cubo mais 1. Eu vou ter uma função de dentro e uma função de fora. Então eu vou fazer a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, aplicando a derivada de U elevado a meio, é meio vezes U elevado a menos meio, vezes aqui a derivada de U. Quem é U? É x ao cubo mais 1. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada de 1 é 0. Então, nós ficamos com este termo aqui. Organizando, 3 vezes 1 dá 3, trago x ao quadrado para cá para frente e ficamos com essa expressão. Eu preciso resolver essa expressão, abrir a expressão? Não. Preciso estar utilizando produtos notáveis, tendo trabalho algébrico, porque utilizou a regra da cadeia. Simplificou e muito o nosso cálculo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço aí a participação de vocês. Vamos estar aqui no canal durante esse período de quarentena. Fiquem em casa se puder. Se precisar sair, utilizem máscara. Seja objetivo na compra de vocês no supermercado, na farmácia. Não fiquem por aí dando bobeira. Cuidem da saúde. Cuidem da sua saúde, da sua família e da saúde da nossa sociedade. Então é importante colaborar nesse momento, e a maneira que a gente tem de estar colaborando é ficando em casa se puder. Grande abraço, vamos nos encontrar novamente.